Shabbat Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. E nós vamos hoje começar com mais um estudo, né? E o tema de hoje é a justiça de Deus. A gente vai aos poucos abordando alguns temas para ajudar as pessoas que estão começando agora nas raízes hebraicas da fé e quem está no cristianismo e está querendo conhecer um pouco mais sobre as verdades bíblicas com a visão mais apegada ao contexto histórico e cultural da época em que o Messias veio aqui ao mundo, né? E veio trazer a luz verdadeira, a luz que Deus deu ao seu povo. E muitos falam sobre a justiça, né? Tem um texto muito emblemático que a gente vai ler também hoje, que é buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E Yeshua fala isso porque Deus prometeu ao seu povo que, literalmente, quando eles estivessem em obediência aos mandamentos, eles teriam tudo em suas mãos, seriam abençoados de todas as maneiras. E a partir disso, né, as pessoas têm uma compreensão hoje um pouco diferente do sentido literal dessas passagens do Novo Testamento em si. E a gente está com esse projeto de, aos poucos, trazer essa visão correta dos ensinamentos do Messias e Yeshua. Por exemplo, vou dar um exemplo simples assim. Hoje em dia, quando se fala da justiça, muitos se apegam ao o nome em si, né, literalmente o que significa justiça nos tempos de hoje. Por exemplo, a pessoa, quando pensa em justiça de Deus, não vai imaginar nunca que é uma obediência às suas instruções, a que ele passou a seu servo Moisés. Ele vai pensar simplesmente que a justiça de Deus é dar o ganho de uma causa, por exemplo, numa ação trabalhista. A justiça de Deus é dar um ganho numa ação de um imóvel. Enfim, várias e várias coisas vão trazer à tona o pensamento hoje grego-romano da justiça de Deus. Isso também não deixa de ser, né? Você clamar a Deus por você estar agindo com honestidade e tá tendo um litígio, e você pedir a Deus literalmente a sua justiça, que ele traga um veredito correto. Mas no contexto bíblico é diferente. Você não pode pegar uma passagem bíblica e desvirtuar do seu contexto bíblico. Um exemplo simples. A gente vive num Brasil aí que gosta muito do esporte, que é o futebol. Aí você chegar para uma pessoa hoje e dizer, fulano, por exemplo, a notícia hoje, Ciclano é o centroavante, é o artilheiro de tal time. O artilheiro de tal time. Então a pessoa pensa, poxa, o cara é artilheiro. Então ele é um bom atacante, ele joga numa posição que faz muitos gols. Beleza. Agora, se você chegasse para uma pessoa 200 anos atrás, onde o futebol nem existisse, e dissesse, olha, fulano é um excelente artilheiro, qual era o pensamento dessa pessoa? De que essa pessoa trabalhava em algum tipo de exército, ou na marinha, na aeronáutica, ou no exército em si, e que essa pessoa era um bom atirador. Ele é um bom artilheiro, ele trabalharia numa artilharia. Agora, se você dissesse, por exemplo, vamos pegar isso num contexto, fulano foi um bom artilheiro, e você não souber qual é o contexto que foi escrito isso, você não vai saber se essa pessoa hoje foi um bom artilheiro no exército ou se foi um bom jogador de futebol que fazia muitos gols. Então, o exemplo é bem claro sobre o contexto em si de uma palavra. Hoje, a gente tem nas escrituras a justiça. Agora, no contexto bíblico, o que significava a justiça? Vamos entender a partir de hoje. O primeiro texto que a gente vai citar está em Romanos capítulo 10, no verso 1, 2 e 3 vai dizer. Vamos ler do verso 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a prece que faço a Deus em favor deles é que sejam salvos. Dele quem? O povo de Israel. Porque lhes rendo testemunho de que tem zelo por Deus, mas não é o zelo esclarecido.
desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. E no verso 4 diz: porque a finalidade da lei é o Messias para a justificação de todo aquele que nele crê. Muitos pegam esse texto do capítulo 4, o isolam e vão dizer o quê? Que o Messias é o fim da lei. Porque na tradução João Ferreira de Almeida está dizendo que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Já na Bíblia de Jerusalém, está dizendo o contexto correto dessa passagem. Porque a finalidade da lei é o Messias. A finalidade, o objetivo da lei. Então, Paulo está citando que o povo de Israel estava com o pensamento, não tinha um pensamento esclarecido, e eles estavam, em vez de estabelecendo a justiça, que é o que a gente está estudando hoje no tema, de Deus, eles estavam estabelecendo a própria justiça. E a gente só vai entender literalmente o que é a justiça quando a gente entender etimologicamente, primeiramente, a palavra justiça. É a palavra dikaios no grego. Se você olharem nas traduções do dicionário Strong, essa palavra é literalmente a justiça que vem de Deus. É um decreto divino. Ou seja, aquilo que Deus pronunciou como sendo certo ou errado. Foi o que até hoje eu estava no WhatsApp e eu vi um texto de uma pessoa fazendo uma oração utilizando um verso no qual o povo de Israel pede perdão a Deus pelos seus pecados e que ele lhe traga logo o seu favor. E essa pessoa completa esse texto orando e pedindo a Deus que lhe dê entendimento para saber o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Agora, muito estranho, porque nas Escrituras você não vai achar nenhum servo de Deus pedindo a Deus esclarecimento para saber o que Deus aprova ou deixa de aprovar. Você vai encontrar servos pedindo a Deus forças para obedecer aquilo que Deus solicitou a seus servos. Obedecer aquilo que foi passado pelos seus antepassados. Eles pedem força. E, de outra forma, existe também o pedido de perdão pelo que foi feito de errado. Ou seja, as pessoas nos tempos bíblicos sabiam sim o que era certo e o que era errado. Agora, alguns deles não praticavam e pediam perdão, ou alguns queriam praticar, mas não tinham força suficiente e solicitavam essa força a Deus. E o que é justamente a vontade de Deus e o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é literalmente um sinônimo daquilo que ele ordenou ao seu povo. Ou seja, como é que um juiz vai trazer o julgamento, trazer a sua sentença, se não existe um parâmetro do que é certo e o que é errado? A gente tem um estudo no canal que é justamente a lei de Deus, né? E as suas atuações ao longo do tempo. Existe existe um divisor de tempo. Antes da lei de Moisés e depois da lei de Moisés. A lei sempre existiu desde o começo da criação. Ela era passada oralmente de pessoa a pessoa, né? Por exemplo, Adão passou para os seus dois filhos, né? Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois nasce Sete, da qual a descendência de Adão também passa essas instruções e vai passando adiante. Nasce Noé. Noé literalmente cruza as águas e deixa essas instruções para os seus três filhos. Um deles, Cã, ele não obedece e você vai tendo o desenrolar da história, vai sendo passado adiante, e Sem fica responsável de passar essas instruções para os seus descendentes, que gera Terá, Terá gera Abrão, e Abrão é o pai da fé, porque ele continua sendo obediente a essas instruções que foram repassadas. Chega nos tempos do Egito, o povo é enclausurado, que se esquecem dessas instruções. Moisés é enviado para quê? Para relembrar ao povo. Só que dessa vez, para que não fossem mais esquecidas, essas palavras foram transcritas e colocadas num papel. Num papel não, né? No caso, nos rolos, que são chamadas de Torá. Essas leis que existem desde Adão são passadas de geração em geração e chegaram até os tempos de hoje, né? Através de muitos sacrifícios dos profetas de Deus. E
a partir disso, dessa de Caios, né, que é a justiça que Deus deu ao seu povo desde Adão, que a gente será julgado. Agora, o engano está sendo pregado em todos os lugares, dizendo que a lei de Deus foi abolida. Agora, será que Paulo, uma pessoa que, como a gente viu no estudo passado, se disse praticante da lei de Moisés, que fez um voto para mostrar a todos os judeus que ele praticava a lei de Moisés, será que literalmente ele pregou contra essa lei? Evidentemente que não, irmãos. A gente também tem um estudo no canal que vai falar, esclarecer sobre qual lei Paulo estava falando. Literalmente não é sobre a lei de Moisés. E no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, vai dizer o seguinte, que foi o que a gente tinha dito, que esse texto é muito utilizado, né, nas igrejas cristãs para defender que Deus vai prover todas as coisas, mas o Messias dá uma instrução magnífica. Ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, cada dia basta o seu mal. Então, a gente observando literalmente o que o Messias está dizendo é: observem a lei de Deus, observem as suas instruções e ele vai cuidar de vocês tranquilamente. Porque em Deuteronômio, no capítulo 28, Levítico, capítulo 26, vai dizer as bênçãos e a maldição para o povo de Israel. O povo seria abençoado a partir do momento que ele praticasse a justiça de Deus, praticasse os seus ensinamentos. E se eles não praticassem, eles seriam amaldiçoados. Então, quem pratica a lei de Deus é abençoado. Não necessariamente é milionário, é rico, mas essa pessoa não vai passar literalmente por provações que não sejam possíveis de serem suportadas. Elas não vão deixar a sua posteridade sem um alento, sem um auxílio. Agora, muitas das vezes também, Deus faz com que essas pessoas tenham uma prova, não que Deus o prove, mas Ele deixa com que situações aconteçam para saber se essa pessoa realmente está o obedecendo por amor e por fidelidade. Vide aí o caso de Jó. Ele era um servo de Deus e Deus permitiu com que Satanás o tentasse para saber se o seu coração estava literalmente ligado a Deus ou não. Tá certo? E no mesmo livro de Mateus, no capítulo 15, a gente vai estudar o seguinte. No capítulo 15 é que a gente vai se arremeter ao que Paulo disse lá em Romanos, que os judeus no tempo de Yeshua estavam estabelecendo a sua própria justiça. Ou seja, que existia outro grupo de leis, outro grupo de instruções que os judeus queriam seguir e não a justiça de Deus. E no capítulo 15 de Mateus, nós vamos ler o seguinte, no verso 3. Ele respondeu: por que violais o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ou seja, o sinônimo de justiça, como a gente disse, é a lei de Deus, os seus mandamentos. Os judeus, da época de Yeshua, o clero religioso, eles violavam o mandamento de Deus por causa da sua própria justiça, por causa dos seus próprios mandamentos. E no verso 4 ele vai dizer: com efeito, Deus disse: honrai teu pai e tua mãe, aquele que maldizer seu pai e sua mãe deve morrer. Vós, porém, dizeis: aquele que disser ao seu pai e sua mãe aquilo que de mim poderia receber foi consagrado a Deus. Esse não é obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ou seja, a tradição dos homens, de que Paulo falou lá, que os homens estavam errando, estavam obscurecidos por não praticar a sua própria justiça, como a gente viu aqui no verso 3, que diz, ó, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, é isso que Paulo está esclarecendo, que foi também muito combatido por Paulo e pelos apóstolos no decorrer do tempo. E o que acontece?
No livro de Mateus 23 também, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 23, o Messias, literalmente, ele como diz aqui no Nordeste, irmãos, é um ditado aqui no Nordeste, se você for no Sul, ninguém vai saber o que é. Mas aqui no Nordeste diz, entrou com os 2 pés. É quando a pessoa foi curto e grosso. Então, fazendo um trocadilho aí com o começo do vídeo que a gente disse, fez um paralelo aí sobre julgar situações sem conhecer a cultura do local, sem conhecer o que as pessoas subentendem com determinadas palavras. Então, o Messias começa dizendo, ó, no Mateus 23, versículo 13, vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixai entrar os que querem. Então, esse texto aqui, irmãos, esse verso é maravilhoso. Por quê? Esses homens achavam ter o caminho para o reino dos céus, mas eles estavam estabelecendo a sua própria justiça. Estavam fechando aos homens que queriam achar a Deus, mas achavam que a forma de cultuar ao Eterno era da forma que os fariseus estabeleceram. Mas na realidade, essa porta estava fechada. E no livro de Lucas, a gente vai entender também mais um pouquinho, que é uma parábola muito contada, né? E até é chamada para a gente, dito que nós somos os fariseus do tempo moderno, né? Porque nós queremos obedecer a Deus conforme Ele ordenou. E no livro de Lucas, no capítulo 18, verso 9, vai dizer o seguinte: contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem injustos, desprezavam os outros. Vejam só, esses homens estavam convencidos de serem justos, dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrão, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Agora, vamos lá. No verso 12 diz que ele jejuava 2 vezes por semana. Onde está escrito isso na lei de Deus? Não tem. Então, o fariseu ele se achava mais justo do que outro homem por praticar algumas coisas e, inclusive, algumas coisas a mais do que Deus disse, violando, inclusive, um mandamento da Torá. Agora, a confiança do fariseu não estava mais no próprio Deus. Ele confiava em si porque ele fazia aquilo que Deus mandava. Onde o Messias já tinha contado, inclusive, uma parábola no capítulo 17, que o homem não tem que querer nada mais por fazer aquilo do que é o que ele deve fazer. É uma obrigação do homem guardar a lei de Deus. É uma obrigação do homem, literalmente, honrar seu pai e sua mãe, ajudar o seu próximo, não blasfemar o nome de Deus, não dar falso testemunho. Isso é uma obrigação. Você não deve ganhar nada a mais por isso. Agora, Deus nos dá a mais como uma gratificação. Isso é literalmente a graça. Você ganhar a vida eterna por fazer algo que já era para você fazer sem que necessitasse de uma ordenança, nem fazer por obrigação. E ele continua dizendo: o publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que esse último desceu para casa justificado. Por quê? Esse homem, ele literalmente não estava querendo a exaltação para suas próprias obras, para aquilo que ele estava fazendo, para aquilo que ele fazia para Deus, por obrigação. Ele estava fazendo, literalmente, pedindo perdão dos seus pecados, sabendo que era falho por não praticar tudo aquilo que Deus pediu, mas que ele, literalmente, seu coração sabia de que a sua salvação dependia de Deus. Como Davi falou nos Salmos várias e várias vezes. E, para finalizarmos, nós vamos ler aqui alguns Salmos, né, para entender um pouco desse contexto. No Salmo capítulo 35, no verso, deixa eu ler aqui, Salmo 35, verso 28, vai dizer o seguinte: e minha língua meditará na tua justiça, todo dia o teu louvor. Ou seja,
que a língua de Davi, tudo que ele falasse, seria meditando na justiça de quem? De Deus, naquilo que Deus disse. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. E no Salmo 36, verso 11 vai dizer: conserva o teu amor por aqueles que te conhecem e tua justiça para os corações retos. Ou seja, Davi está dizendo o quê? Que o amor de Deus está em quem? Nas pessoas que conhecem a Deus e praticam a sua justiça. Um salmo muito utilizado nesse movimento de Techuvá é o Salmo 119, no verso 142, que vai dizer o seguinte. Esse eu tenho até decorado, mas é bom a gente ler de novo. Diz o seguinte: a tua justiça é para sempre. Em algumas traduções está: a tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Então, a justiça de Deus é um sinônimo da lei de Deus, que ela dura para sempre. Quem a praticar alcançará o amor de Deus, estará sob sua proteção. No Salmo 1, como a gente tinha visto aqui no Salmo 35, que Davi diz que os seus lábios meditarão na justiça de Deus todo dia. No Salmo 1, como é que começa o primeiro salmo? Diz o seguinte, ó: feliz, bem-aventurado, o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite. A lei do Senhor, irmãos, no tempo de Davi, não é outra senão a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia, do começo ao fim. Os 5 primeiros livros são o Pentateuco, a lei de Moisés. No tempo de Davi, ele diz que o homem é feliz quando ele medita na lei de Deus de dia e de noite. E Mateus, capítulo 5, vai dizer o seguinte. O que é que o Messias começa dizendo quem é feliz? No Mateus, capítulo 5. Ele diz o seguinte, olha: felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, quando você tem a fome e sede da lei de Deus, das suas instruções, você será saciado da sua vontade. Por fim, para a gente desvendar o mistério aí, saber que realmente no tempo de Yeshua, os homens não procuravam a justiça de Deus, e sim estabelecer a sua própria justiça. Um texto muito interessante, que até o irmão Marlon fez uma meditação essa semana. Está no livro de João, capítulo 12, no verso 42 ao 50. A gente lê logo todos esses. Vai dizer o seguinte, ó. João 12, verso 42. Contudo, muitos dos chefes creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois amaram mais a glória dos homens do que a de Deus. E Yeshua clamou: quem crê em mim quem crê em mim não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu, a luz, vim ao mundo, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guarda, eu não julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar o mundo. Quem me rejeita e não acolhe minhas palavras, tem seu juiz. A palavra que proferi é que julgará no último dia. Porque não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Eu sei que seu mandamento é a vida eterna. O que digo, portanto, o digo como o Pai me diste. Ou seja, Yeshua sempre falou da lei de Moisés, da Torá, das instruções de Deus. E ele está dizendo que quem vai julgar não é ele, é a própria lei. Que João o classificou, Yeshua, como a lei feita em carne. Então, irmãos, eu espero que esse texto tenha ajudado vocês, esse estudo. E o Eterno possa abençoar a vocês todos os dias com chuvas de bênção do céu. Tá bom? Shalom, que o Eterno vos abençoe.